Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Embalagem em Pauta, um espaço para discutir inovação, sustentabilidade e o futuro das embalagens. A indústria de alimentos e bebidas ela vem passando por importantes transformações. O consumidor mudou, hoje ele busca rastreabilidade, segurança e uma embalagem que chame a atenção. Para as marcas, isso traz um desafio muito grande. Como equilibrar todos esses requisitos, todas essas necessidades do consumidor com baixa complexidade e baixo impacto ambiental? Nesse contexto, o rótulo autoadesivo ele deixa de ser meramente um identificador do produto. Ele passa a ser decisivo na tomada de decisão de compra desse consumidor. E para essa conversa, eu tenho aqui comigo Camila Clark, gerente regional de vendas da Avery Dennison, e também Casey Ramalho, que é gerente para o desenvolvimento de novos negócios também na Avery. Casey, Camila, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí o convite por falar num episódio tão importante e falar de embalagens, né? Que é algo que a gente está nesse ecossistema. Muito bom. Que legal. E a nossa conversa de hoje ela vai estar organizada em blocos. A gente começa falando um pouco sobre tendências e impactos que estão acontecendo no mercado hoje. Depois a gente segue falando um pouco sobre sustentabilidade, circularidade e encerra com as tendências futuras e o que a gente espera aí para os próximos 5 a 10 anos dentro desse mercado. A gente falou no início que o consumidor tem mudado o seu hábito de consumo e as necessidades, o que ele exige quando a gente pensa numa embalagem. Se a gente pensa num setor mais premium, como por exemplo o de vinhos, essa exigência é ainda maior. E como vocês estão vendo essa evolução na prática? Como que essas tendências estão mudando as necessidades que as marcas trazem para vocês? Matheus, a dinâmica é uma constante, né? Na mudança vem sendo cada vez mais presente. E a gente vê, acho que agora, a Avery sempre foi muito forte no mercado de vinhos. E do início do ano passado para cá, a gente vinha recebendo uma demanda dos nossos clientes de ser mais presente no mercado local. Então, a gente sempre teve uma presença muito forte. Argentina, Chile, Europa, Estados Unidos. E a gente importava material para o Brasil. E aí, desde o início do ano passado para cá, meados do ano passado, a gente começou a fabricar os produtos no Brasil. E tem sido super importante porque é um mercado que a cada ano tem uma situação diferente. E embora o mercado brasileiro de vinho seja um mercado emergente, a mudança de poucos anos para cá também, com o fato dos jovens bebendo menos, mais produtos sem álcool, então os fabricantes locais estão procurando produzir produtos sem álcool também. Então, tudo isso faz com que as marcas precisem buscar alternativas diferentes e produto facilmente disponível. Então, precisa ser um produto premium, mas, ao mesmo tempo, ele quer um produto facilmente disponível, mas não disponível para todo mundo. Então, esse equilíbrio entre ter uma boa disponibilidade, um bom portfólio, acessível, facilmente disponível, com quantidades mínimas que não sejam gigantescas para que possa ser usado numa produção limitada, numa edição especial. Então, tudo isso vem acontecendo cada vez mais. E para a gente, isso tem gerado uma forma de negociar diferente também no Brasil. Então, de um ano e pouquinho para cá, a gente está com produções locais, um portfólio local, que tem sido um bom diferencial para o mercado brasileiro. Uhum. E Camila, Casey, quando a gente pensa no setor de vinhos em si, a gente vê que segurança, rastreabilidade, também o impacto ali da embalagem em si no consumidor, é um grande decisor aí da decisão do consumidor de querer comprar ou não aquele vinho. Quando ele está ali observando e vendo qual que ele vai escolher, né? Exato. A Avery tem algumas soluções quando a gente pensa em etiquetas para proteção e também algumas questões relacionadas a RFID que podem contribuir com rastreabilidade. Como que você vê isso hoje no mercado, pensando não só em vinhos, se tiver algum exemplo de algum outro tipo de material, outro tipo de produto? Tá. Quando a gente fala principalmente para esse mercado de consumo, premium, a gente como consumidor, quando a gente vai na gôndola, a gente vai comprar o que está mais bem impresso, o que está com um adesivo, um rótulo muito mais bem aparentável, né? E recentemente, como a gente teve essa questão de adulteração de bebidas, a gente agora presta um pouquinho mais de atenção nessa qualidade da impressão, na qualidade da embalagem, porque será que isso aqui foi adulterado? Então, rastreabilidade não é só você simplesmente
controlar por um QR Code de onde vem, para onde vai. Mas se você sabe que o consumidor está muito mais alerta, pelo menos nesses momentos em que acontecem os eventos, né, mais críticos, eles ficam alerta a como que está aquele rótulo. Quantas vezes a gente não foi na gôndola e viu alguma embalagem um pouquinho danificada e aquilo impactou? Então, é super importante, até quem vai desenvolver uma embalagem, se preocupar com o tipo de adesivo que está sendo usado lá, porque dependendo do tipo de frasco, dependendo do tipo de garrafa, quanto que aquele adesivo realmente vai durar até o momento que estiver em gôndola? No caso de vinho, quanto tempo que ele fica ali na gôndola, né? É importante que aquele rótulo, a especificação daquele rótulo, seja realmente uma especificação que atenda aos demais, a gente fala CTQs, né? Critical Quality, né? Aquelas questões de qualidade para que o rótulo, no final, depois de quanto tempo exposto em gôndola, ele realmente vai estar bom, né? E não vai ser até prejuízo para o próprio lojista, né? Porque às vezes ele vai ter que descartar ou vai ficar ali de canto, né? Porque ele está rasurado, ou enfim. Então, a gente se preocupar com como que o consumidor vai realmente ter a percepção daquela embalagem é super importante. E a Avery desenvolve desde aquele rótulo convencional para uma embalagem que é aquela que a gente fala logística, né? Que vai manter a rastreabilidade da caixa, que chega até a casa do consumidor, como e-commerce, né? Precisa de uma rastreabilidade. Ou uma embalagem que vai chegar ali na gôndola e vai impactar o consumidor e ele vai ter certeza de que aquilo não foi adulterado, falsificado, teve qualquer desvio até chegar na gôndola. Outra questão, a Avery, por ser uma empresa, Avery Dennison, né? Por ser uma empresa global, ela começou com rótulos de identificação, rótulos autoadesivos, etiquetas e tudo mais. Hoje, a Avery já entrega para o mercado soluções de RFID, que são nada mais, nada menos que soluções de radiofrequência. Né? Para quem ainda não escutou falar sobre RFID, são aquelas soluções que a gente tem no sistema de cobrança de pedágio, né? Que através de um portal, você passa com o carro pelo portal e o portal já automaticamente já lê tudo que está ali. Ou seja, lê o seu carro, lê as condições do seu carro, enfim, vê todas as informações. Isso, se a gente for em muita loja do varejo, a gente vê muitas lojas que já estão investindo nisso. Porque a gente consegue ter a etiqueta de RFID na sua roupa. E hoje, muitas lojas de varejo não precisam mais de caixa eletrônico. Você passa ali e já lê tudo que está na sua cestinha ali de compra, né? Então, o RFID é nada mais, nada menos que um sistema de identificação, mas mais acurado, ou seja, com mais controle, porque ele faz de uma forma muito mais digitalizada, né? Então, a Avery Dennison é uma empresa que realmente, se você quiser ter um controle da leitura, desde um código de barra até um sistema inteligente de identificação, você pode contar com algumas das nossas soluções. São muitas soluções, desde a solução para vinhos até uma solução para que a gente fala muito de shipping label, né? A etiqueta de identificação de uma caixa de um sistema de venda por correios, né? Então, é bem isso, né? O quanto é importante de quem trabalha desde a parte logística ou a parte de desenvolvimento de embalagem se preocupar como vai chegar aquela identificação até o final de vida útil dela. Até a parte de sustentabilidade. Como que aquilo vai ser reciclado? Será que a etiqueta, será que aquele adesivo vai interferir no processo de reciclagem dessa caixa, dessa garrafa, desse frasco? Então, são muitas questões que a gente pode ajudar o mercado a entender o quanto que essa rastreabilidade vai realmente ser circular. E aí vem a sustentabilidade. Então, vem sustentabilidade, inovação e até mesmo necessidades convencionais aí de mercado de identificação. É tudo isso. E posso agregar um ponto, Matheus? Acho que quando a gente teve, né, esse tema de falsificação de bebidas, a gente foi muito buscado na ocasião para saber se existiam alternativas. E existem. Então, no final, claro que é uma combinação de coisas, né? Quando a gente fala de falsificação, violação, tem uma série de variáveis e todas elas precisam ser endereçadas. Mas, tecnicamente, existe. Então, quando a gente fala, seja RFID ou NFC, né? Que são diferentes formas de armazenamento de dados, a gente tem a possibilidade de ter uma comunicação ao longo da cadeia. Então, da fabricação do conteúdo até chegar no consumidor final. Então, tecnicamente, existem formas de prevenir ou evidenciar
uma violação, uma falsificação, mas é um processo colaborativo. Então, sejam as marcas, os fabricantes de garrafa, a gente como participante da embalagem. Então, se o conjunto se mobilizar, é super possível de evidenciar e ter uma tecnologia eficiente e efetiva para esse tipo de coisa. E a Avery, ela tem a sustentabilidade como um dos seus pilares ali, né? Como que vocês vêm percebendo a aplicação desses pilares de sustentabilidade no desenvolvimento de novas soluções para a embalagem, seja para um rótulo autoadesivo, seja num RFID? Eu vou comentar um pouquinho, depois passo para a Casey, que adora o tema. É um desafio, porque a gente tem... É o nosso pilar, sim, é um fato, mas a gente vê que o desejo é existente, mas ninguém quer pagar mais por isso. Então, quando a gente pensa no nosso portfólio de produtos, a gente foi aprendendo também com esse processo. E ao longo dos anos, a gente teve, sei lá, vários SKUs que a gente colocou no portfólio e falou, putz, o mercado acho que não está pronto ainda para isso, e tirou. E o que a gente aprendeu, acho que o momento que a gente está agora, a gente tem que ser sustentável sem custar mais. Então, a gente conseguiu chegar nesse ponto. Então, a gente tem hoje, dentro do nosso portfólio de produtos, né? Vou dar alguns exemplos que são produtos conhecidos. Então, um dos nossos couchés que a gente mais vende, hoje a gente tem um selo de sustentabilidade, de fonte renovável, que os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes poderiam usar e que já seriam bons cumpridores de métricas de sustentabilidade dos nossos clientes finais. Então, isso acontece em grande parte do nosso portfólio local. Então, no final, a gente ainda tem produtos que sejam mais ousados, pensando em sustentabilidade, mas o que a gente vem fazendo ao longo dos anos e que tem sido, talvez, a forma mais eficiente, mais facilmente implementável, seja essa. A gente entender como os nossos produtos existentes podem contribuir com a cadeia de sustentabilidade e de reciclagem. Então, a gente está adaptando, ajustando as nossas fórmulas para que elas, de alguma forma, atuem como agentes de facilitador no processo de reciclagem, produtos existentes que não custam mais. Então, esse tem sido um caminho que acho que o melhor aceito até agora. Tem produtos que são mais elaborados e mais rebuscados, mas não necessariamente o mercado está pronto para isso ainda. Então, estamos indo nesse caminho. E um ponto importante da gente destacar essa questão de sustentabilidade é o conhecimento. Porque se você conhece a etiqueta que você está usando hoje, eu falo que muito do mercado conhece de uma forma bem ampla, né, do tipo de material que está sendo utilizado, mas qual é a especificação? O que nessa formulação desse adesivo, desse frontal, realmente a empresa está preocupada em entregar mais sustentabilidade? Então, eu falo que sustentabilidade é fazer realmente escavar um pouquinho da especificação. O adesivo, ele contribui para o processo de reciclagem? O adesivo tem alguma fonte renovável? O adesivo, ele realmente vai ser bio, né? É renovável? Então, o frontal, o quanto que esse frontal realmente é amigável para o processo de reciclagem? Para você saber disso, é importante que brand owners e especificadores aí de embalagens entrem na especificação do tipo de rótulo. Às vezes o conhecimento é muito genérico. Eu conheço esse adesivo que é um adesivo acrílico. Tá, mas qual o adesivo acrílico? O quanto atrás desse adesivo acrílico tem um certificador de reciclagem que ele homologa e chancela ou reconhece ou certifica que esse rótulo ou esse adesivo não vai interferir no processo de reciclagem dessa caixa, dessa embalagem PET, dessa embalagem de HDP, enfim. E aí o nosso time de R&D, de sustentabilidade, vai atrás dessas certificações, porque saber a gente sabe. Mas quem que valida isso que a gente está falando? Não é nós, como a Avery Dennison, que buscamos validar. A gente vai atrás de um órgão certificador idôneo do mercado que valide. Olha, realmente, esse rótulo, essa especificação da Avery Dennison XPTO, né, que tem diversas, ela realmente não interfere ou é reconhecida de que não interfere no processo de reciclagem de HDPE, enfim, tem diversas certificações que a gente com muita seriedade vai atrás, porque sustentabilidade também é isso, é conhecimento, é certificação e é governança.
né? A gente saber que aquilo realmente tem uma empresa idônea entregando aquela produção para você. E isso da cadeia para frente, né? A gente, como fornecedor da matéria-prima do rótulo autoadesivo ou da etiqueta ou do RFID, que vai para uma gráfica, um convertedor que vai entregar isso e vai ser entregue por um brand owner. E toda essa venda de um brand owner, dono de marca, for entregar para o consumidor final, vai entregar o quê? Segurança, porque confie na minha marca, porque eu estou olhando a cadeia para trás. Então, é realmente conhecimento, é cada vez mais importante para a sustentabilidade se manter em pé. Uhum. A gente comentou um pouquinho sobre isso no primeiro episódio dessa série, falando como que os adesivos podem impactar na reciclabilidade da embalagem como um todo, né? E acho que o ponto que você tocou foi algo que a gente discutiu, que o importante é entender o contexto geral, porque não adianta eu ter um adesivo que ele é compostável, se ele não vai ser enviado a embalagem final por uma empresa que vai realizar a compostagem. Então, talvez eu esteja gastando mais sem precisar. Eu preciso de um adesivo que ele consiga entrar no processo de reciclagem que vai ter naquele país, naquela região, em situação específica, né? Exato, porque assim, ser sustentável não é só, mas ser sustentável para quê? Sendo aplicado em que material? Então, a engenharia de materiais é muito importante para isso. Depende da superfície, depende de onde vai, depende do país. Então, aqui a gente estuda muito, nosso time de sustentabilidade R&D técnico de produtos estuda muito como impactar de uma forma efetiva para o mercado, né? Evitando até o greenwashing que o pessoal comenta, né? Exato. Então, acho que é bem isso. E olhando agora para os próximos 5 ou 10 anos, como que vocês veem essa tendência futura nesse horizonte um pouco mais longo? Eu acho que uma coisa que a gente vem falando muito no mercado é de connected packaging. O que é isso? Como que a gente consegue criar uma embalagem que fisicamente ela já está lá na casa do consumidor, mas como interagir mais com a embalagem? Já parou para pensar que embalagem está dentro da casa do consumidor? Como que uma empresa consegue estar dentro da casa do consumidor? Às vezes é na TV, mas a embalagem está lá dentro, né? Como que você consegue fazer com que o consumidor interaja cada vez mais com o seu produto através da embalagem? E aí que a gente traz tecnologias de inovações que faz com que o consumidor realmente, de repente, escaneie aquele QR Code, que é um QR Code que tem toda a inteligência por trás dele. A Avery patrocina uma startup que incentiva essa leitura, mas uma leitura que é um QR Code que é impossível de ser copiado, né? E ele tem toda uma inteligência na nuvem para garantir que aquilo lá, realmente, aquele produto é idôneo. E se amanhã depois você quiser interagir com aquela embalagem, não vai ser nada copiado ou que vai incentivar alguma adulteração, alguma coisa do tipo. Então, o Connected Packaging, eu acho que é uma inovação. A gente precisa desafiar o mercado a trazer cada vez mais soluções ricas que façam essa conexão com o consumidor, mas que eu acho que é o futuro aí da embalagem. Sem perder o foco com as embalagens com o físico, né? Que tem que ter uma ótima performance, tem que ser viável, né? O consumidor não está disposto a pagar mais, mas que seja sustentável com essas certificações e que seja algo que tenha uma boa performance de adesão. Então, acho que é tudo isso conectado. E acho que tem, né, essa junção do físico com o digital, a gente não tem dúvida. A gente inaugurou uma fábrica de RFID no Brasil logo depois da pandemia. E de lá para cá a gente só cresce. Então, a gente tem uma fábrica no México, recém-inaugurou uma outra no México. Então, a gente não tem dúvida que esse caminho é complementar. Mas, paralelo a esse movimento, quando a gente pensa no portfólio de produtos convencionais, né, das rotulagens mais tradicionais, a gente vê uma necessidade, que é um reflexo um pouco da nossa mudança de consumo, de otimização e produtividade cada vez mais demandada. Então, a gente tem um coater novo também, a gente inaugurou faz um ano, uma laminadora nova, que tem uma produtividade e um controle, uma consistência de material altíssima, para que a gente justamente tenha produtos que sejam cada vez mais consistentes e permitam uma produtividade dos nossos clientes muito mais altas. Então, a gente está falando, nesse universo de produtos, a gente não está falando só de adesivo, mas a gente está falando de coatings que permitam velocidades de impressão mais altas, adesivos que sejam funcionais e permitam estruturas mais finas e mais transparentes. Então, quando a gente pensa em futuro de material, a gente não tem dúvida de que a gente tem que estar preparado para produtos
produtos que gerem mais produtividade. E nesse caminho, né, quando a gente olha o nosso universo de clientes, os convertedores, eles estão nessa pegada. Então, eles estão procurando equipamentos que os ajudem a usufruir de produtos que entreguem tudo que a máquina pode entregar. E a gente também, né, no nosso universo de produtos, que a gente tenha matérias-primas que entreguem tudo que a nossa máquina pode entregar. Então, acho que essa combinação de ingredientes ao longo da cadeia é visando produtos cada vez mais produtivos. E é uma combinação. Então, a gente não tem dúvida de que cada produto físico vai ter seu gêmeo digital. E esse é o caminho. Então, o que a gente vem garantindo é de que no mundo físico a gente seja suficientemente produtivo e consistente para que a gente viabilize rotulagens cada vez mais demandantes. E que, paralelamente, no mundo digital, a gente tenha a tecnologia suficientemente disseminada e facilmente implementável para que ela possa replicar o gêmeo físico e a gente, como consumidor, tenha uma experiência cada vez mais completa. Então, a gente enxerga e vem trabalhando para esse caminho que a gente não tem dúvida que é o futuro. Explorar experiência de consumo, facilitar experiência de consumo. Então, é esse o caminho que a gente está indo. Eu acho que ouvindo vocês falarem, eu acho que a conexão do físico com o digital, eu acho que foi o que ficou mais na minha cabeça, assim, do como fazer com que a conexão, as marcas aproveitem isso, né? A conexão ali junto com os consumidores, no lar de cada um de nós. Exato. E a gente tem até uma tagline que é Making Possible. Então, a gente está fazendo o possível para conseguir transformar isso. Então, se tem alguém que queira inovar e trazer essa conexão físico-digital para o mercado, a gente pode fazer uma prova de conceito para a embalagem da empresa. E experimentando isso, validando isso, a gente segue para outros SKUs. Então, eu acho super legal de trazer essa parte de inovação para quem está escutando a gente queira realmente trazer essa... Exato. Poxa, Keise, Camila, como que eu consigo trazer isso? Tanto as gráficas quanto os brand owners que tiverem interesse em realmente fazer essa prova de conceito. A fábrica da Ivry fica em Vinhedo, então está aberta para receber gráficas e brand owners aí, para a gente conseguir junto desenvolver uma inovação que se torne possível essa conexão entre o físico e o digital. E o que é mais importante, com confiança, com segurança de que o material realmente vai funcionar, tanto digitalmente quanto fisicamente. Dá para perceber, eu acho que o rótulo ele deixa de ser simplesmente um identificador do produto que traz uma informação, né? Cada vez mais ele é aquilo que vai decidir se o consumidor vai comprar o produto A ou o produto B. E um outro ponto que você comentou, eu acho que só unindo todos os elos da cadeia e tendo discussões abertas como essa que a gente está tendo aqui, é que a gente vai conseguir chegar lá, né? E ter vamos dizer, a efetividade dessa nossa visão de futuro. Exato. E a gente vê, né? A gente tem um número que permanece, que segue sendo uma informação verdadeira do quanto de tempo você despende quando você está fazendo uma compra do supermercado, quanto de tempo você despende, quantos segundos, que o rótulo é o que te captura ali e é responsável por você pegar a marca A e não a marca B. E que isso segue sendo um ponto. Mas a gente está comprando muito mais online, né? Então, hoje, quando a gente muda o nosso hábito de compra, quando a gente deixa de passar tanto tempo na frente da gôndola, como que eu garanto que a minha marca, que não necessariamente vai te chamar estando na gôndola, ela vai seguir conversando com você. Então, eu preciso complementar o meu impulso de compra com a minha experiência de uso. Então, é essa junção que a gente precisa garantir que funcione. Legal. E com isso, a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. Eu queria abrir esses minutos para Keise e Camila deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui, um insight, uma provocação. Legal. Acho que a gente tem... Bom, de novo, super legal o convite, legal essa conversa. E acho que são coisas como essas que fazem com que a gente possa pensar diferente. O cenário vem mudando, a gente está falando, né? A gente veio falando aqui de como a gente, como consumidor, veio mudando nosso hábito nos últimos anos, nos últimos meses. E o nosso convite é esse, que as empresas, né, sejam nossos clientes ou clientes dos nossos clientes, que elas entendam que a gente
têm a função, a missão de viabilizar tudo que elas querem fazer. Então, a Avery Dennison tem dentro do portfólio, né, entre físico e digital, uma infinidade de possibilidades. E o nosso convite é esse. O que a empresa, seja o cliente ou o cliente do nosso cliente, tentou fazer que ela não conseguiu? Que ela nos procure, que a gente tem a missão de viabilizar. Então, acho que juntos, né, a gente está num cenário colaborativo. E quanto melhor e mais juntos a gente trabalhar, é um bem comum, mais sustentável e todos seremos. Acho que o ponto bastante importante que eu gostaria de reforçar aqui seria quanto ao conhecimento. Então, a gente conhece uma boa parte do mercado de autoadesivos. Tem atrás aqui da Camila, da Case, um time muito engajado em trazer mais informação para o mercado. Então, se tem gente aí cada vez mais envolvido com esse mercado de desenvolvimento de embalagem, venham até a Avery, conheçam sobre rótulo autoadesivo, entendam a sua especificação, para a gente junto conseguir fazer esse trabalho colaborativo que a gente está fazendo aqui, né? Para evoluir em relação a qualquer uma questão que a gente comentou, ou em sustentabilidade, ou em performance, ou em inovação. Eu acho que conhecimento é super importante. Então, fica esse convite para que as marcas nos procurem, visitem nossa fábrica, para a gente evoluir junto em relação a qualquer um desses quesitos. Legal, muito obrigado de novo pela participação de vocês. Eu acho que fica muito claro para a gente que o rótulo ele deixou de ser simplesmente um informativo da embalagem. Ele é fator-chave para a decisão de compra do consumidor. E se você trabalha com rótulos, é um convertedor, trabalha com desenvolvimento de embalagens ou numa grande marca e quer saber mais sobre as soluções da BASF e da Avery Dennison para esses mercados, entre em contato conosco, estamos sempre dispostos a colaborar. E no próximo episódio a gente vai abordar um pouco mais do setor de alimentos, mas agora com etiquetas para alimentos refrigerados e também para frutas. Fiquem ligados, até a próxima!